Eu entendo que a vida é difícil, que a vida é mais luta que dança. Eu tento fazer da minha maternidade, da minha vida, um lugar, mesmo com tudo isso que eu descrevi, né? Mas eu tento fazer um lugar leve. Quando a gente engravida, a gente imagina que vai vir sempre aquela criança que a sociedade tem como perfeita, e nunca uma criança com deficiência. Eu queria que alguém me dissesse que era possível ser feliz maternando uma criança diferente, né? Uma criança com deficiência, com uma síndrome rara, porque eu nem sabia dos outros diagnósticos. E quando eu vi a primeira pessoa diferente, essas pessoas não cabem no Instagram. Eu queria dizer que há a possibilidade de ser feliz maternando uma filha com deficiência, que tem um rosto sindrômico, que não atende a nenhum tipo de padrão. E que eu não tenho vergonha dela, que eu já senti vergonha por uma imposição social. Você já sentiu que estava cuidando tanto de alguém que deixou de existir para si mesma? Já se perguntou em que momento seu nome virou agenda, consulta, terapia, rotina? Então esse episódio é para você. Cuidar de uma criança com deficiência é um caminho cheio de exigências invisíveis. Presença total, alerta constante, culpa que ninguém vê. Segundo o IBGE, quase 19 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais possuem algum tipo de deficiência. E por trás desse número, existem milhões de cuidadores, principalmente mulheres, que estão dando tudo de si. E isso representa mais dificuldade para trabalhar, mais carga mental, mais julgamento. E aí, nesse contexto, pedir ajuda não devia ser um tabu, mas um direito. Hoje, a gente vai receber a Maria Karina, que é jornalista, vive no sertão da Bahia. Ela é ativista pelos direitos da pessoa com deficiência e dos animais, e ela luta por um mundo que abrace todas as existências. Ela é também mãe da Antônia, uma menina com autismo e uma síndrome rara. E desde que a Antônia nasceu, a Maria vive o cuidado em sua forma mais intensa, mas também mais inventiva e mais corajosa. Hoje, ela vai compartilhar com a gente o que é que sustenta esse cuidado dela e o que já quase fez ela desabar. Oi, Maria Karina, seja muito bem-vinda e me conta como é que é chegar aqui, ser mãe da Antônia e trazer a sua voz para esse podcast. Eu estou bastante emocionada com sua apresentação, sobretudo. A dificuldade não é só em quilômetros, mas emocional, muito emocional. Eu saio muito pouco, eu tenho hora pré-determinada para sair, para voltar. Agora, com mais espaço, porque não só por conta da rede de apoio, que é paga, mas por conta que eu vim trabalhando durante esses 9 anos à base de terapia, de exercício físico, de medicamento, né? A minha saída de perto dela. Mas ainda é complicado, porque a Antônia recentemente recebeu um outro diagnóstico. A Antônia, como você disse, é uma garotinha de 9 anos. Ela é muito doce, muito alegre. Mas agora com esse diagnóstico, que é uma garotinha com epilepsia agora. Em dezembro, ela teve uma crise e foi diagnosticada. Eu não estava nem preparada para mais um diagnóstico, porque ela primeiro foi uma garotinha que nasceu com a síndrome rara, e depois veio a cardiopatia, que teve que ser operada de peito aberto, uma cirurgia extensa, grande. Depois veio o diagnóstico do autismo. E agora, com 9 anos, esse diagnóstico. Então, ela toma remédio que ela não tomava em horários muito controlados. E, às vezes, precisa de duas pessoas para dar esse medicamento. E eu fiquei muito vulnerável de viajar. Eu sempre me sinto muito vulnerável. Mas, nesse momento, eu disse, eu vou, porque eu já declinei tantas vezes de outros... Eu parei de trabalhar, né, também, para cuidar dela. E eu disse, não, dessa vez eu vou. E Daniel, que é o meu companheiro, que é o pai de Antônia, ele disse, eu só vou ficar feliz se você for. Por favor, vá. Né? E aí ele me deu esse empurrão, e aí eu disse, tá bom, eu vou. Mas não é fácil. E outras mães sabem que, além do medo, a gente também carrega uma culpa... Eu acho que nasce uma mãe, é aquele ditado, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu estou tentando me libertar, mas é difícil. Então, a gente só pode te agradecer por você ter pego 13 horas para sair da sua cidade, pegou um avião
e tá aqui. Então a gente tem minutos preciosos com a sua presença para te ouvir. Eu acho que você já na sua fala traz a questão dos cuidados visíveis e invisíveis. E eu acho que uma das coisas que você tornou visível foram esses cuidados, né? Usando também a sua voz, a sua plataforma, os seus textos. Eu queria que você contasse, porque quando a Antônia chegou na sua vida, você não tinha isso, né? Essa necessidade. Como foi a chegada dela e a sua necessidade de tornar visível o que você vivia? Quando a gente engravida, a gente imagina que vai vir sempre aquela criança que a sociedade tem como perfeita e nunca uma criança com deficiência. E quando vem uma criança com deficiência que não foi visto nenhuma alteração nos exames, né, de pré-natal, a gente toma aquele susto. É natural que se assuste. Como é possível ter vindo se não deu em nenhum lugar aquela alteração? E Antônia é uma síndrome, ela tem uma síndrome por deleção do cromossomo, que é uma síndrome que ela tem 14 megabytes de deleção no cromossomo 8, que se chama Langerhans. É uma síndrome rara, é uma síndrome óssea e cognitiva. Então, ela recebeu esse diagnóstico quando ela tinha 7 meses, né? Então, eu que já não queria ser mãe, eu relutei muito com a maternidade. Só que aos 36 anos veio aquela vontade e aí a gente se programou para ter a Antônia. E aí eu me programei para ter um parto humanizado e tudo isso. Entrei em sofrimento fetal de tanto esperar, fiquei 42 semanas esperando que ela nascesse. Induzi o parto. E aí, quando já não aguentava mais, o médico disse, não, você tem que parir. E aí eu fui parir. E logo era na época aquela pandemia de Zika vírus. Do Zika vírus. 9 anos, é mesmo. Eu também tenho uma de 9 anos e foi bem nesse período. E a minha preocupação era com o perímetro cefálico. Eu não achava que existia outra síndrome. Eu nem sabia que existia tantas síndromes assim. E aí, quando a Antônia nasceu, que correram com ela, eu perguntei a Daniel. É Zika? É Zika, né? E aí ninguém sabia dizer. E daí, eu não tive hora de ouro, eu não consegui amamentar, eu não tive aquela foto que todo mundo tira. Antônia foi direto para a UTI e passou 9 dias na UTI. Então, desde aquele momento, a minha preocupação era uma preocupação muito maior que das outras mães. Por quê? Minha preocupação era que minha filha vivesse e, antes de viver, sugar. Para ela viver, ela tinha que sugar. Então, eu perguntei à médica, e aí? Ela disse assim, olha, sua preocupação aqui é que ela sugue. Ela precisa sugar. Né? Porque até o que colocava, né, pela sonda, ela regurgitava. Então, quando ela ficou também me mostrando características sindrômicas, olha, aqui tem um pezinho assim, um pezinho que abre, uma pálpebra assim, um olho assim, um corpinho flácido. Eu não entendia, eu não tinha compreensão, entendeu? E aí, logo foi feito um exame lá dentro mesmo do hospital, na UTI, que é um cariótipo. Só que esse cariótipo, ele não investiga tudo, ele não investiga o genoma humano. Uhum. Ele só pega as síndromes que tem trissomia, né? Uma coisa mais que é mais visível, menos elaborada. E aí, o médico, o geneticista, disse que não era para eu me preocupar, que o exame tinha dado, depois de 30 dias a gente recebeu, que não tinha dado alteração, que era para eu viver. Só que eu já achava minha filha diferente. De tantas pessoas me dizerem que minha filha era diferente, como eu moro em uma cidade de 60 mil habitantes, e eu sou uma pessoa que era conhecida por conta do meu pai, as pessoas esperaram que a Antônia chegasse, que eu fui parir na capital. Tinha uma expectativa não só sua, né? De toda uma cidade. E aí, quando ela começou a chegar e as pessoas começaram a olhar para ela, aí foi aquele falatório. A filha de Karine e Daniel é tolinha. Ela nasceu estranha, ela é muito estranha. Eu fico com a voz embargada porque isso ainda me emociona muito, porque é difícil ter um filho fora do padrão. Eu falo isso chorando porque eu passei a ter vergonha do rosto da minha filha, de tanto ouvir que ela era muito diferente, que ela era feia. E aí eu ficava procurando ângulos para fotografá-la. Para fazer ela caber. Caber no padrão social. E aí eu disse, depois de que ela recebeu o diagnóstico com 7 meses, depois que ela já tinha 1 ano e pouco, que começou a andar com 1 ano e 4 meses, porque a questão da síndrome dela é tão rara que a gente não sabia, era muita pouca coisa que tinha na literatura. Então eu tinha que ir atrás de outras mães como eu. Uhum. E a dificuldade era essa, como é uma síndrome rara, não se achavam essas famílias. E aí eu descobri um grupo, e esse grupo, que era de mães fora do Brasil, tinha só 1 ano no Brasil.
E aí elas foram me contando, ó, não tem isso na literatura, mas pode acontecer assim, 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 assim. E aí foi a minha salvação. E aí eu fiz esse Instagram para dar visibilidade a ela. Por quê? Porque eu queria que alguém me dissesse que era possível ser feliz maternando uma criança diferente, né? Uma criança com deficiência, com uma síndrome rara, porque eu nem sabia dos outros diagnósticos. E quando eu vi a primeira pessoa diferente, essas pessoas não cabem no Instagram, né? Não cabem naqueles quadrinhos. Aqueles quadrinhos eu procurava pessoas como minha filha e não achava. Então, quando eu achei a primeira família como minha filha, foi como se eu tivesse ganhado na loteria. E aí eu perguntei, é possível ser feliz? Ela disse, é possível ser feliz. Eu estou até toda me tremendo. Eu falo disso, eu fico sempre muito emocionada. E aí eu consegui, através numa campanha do Instagram, eu descobri 5 crianças no Brasil que têm a síndrome de Lange-Gédio. E agora, recentemente, olha a força do meu Instagram e de outros Instagrams que não têm vergonha dos filhos. Uma pessoa entrou em contato comigo, como eu tenho muitos seguidores, essas mensagens não vêm, né? Ficam escondidas. Ela comentou na postagem, assim. E eu, por acaso, vi. Ela disse assim, eu tenho uma filha igual a sua. Aí eu fiquei louca. Fui lá na mensagem dela e aí falei com ela. Ela é da Bahia também. Nasceu agora. Ela tem 9 meses, a criança. A minha tem 9 anos. Então, 9 anos depois, a filha dela nasceu. E ela não sente nada do que eu senti, porque ela me acompanhava. Olha. E ela disse, eu nunca senti vergonha de minha filha. Porque eu já era apaixonada por Antônia, assim. Porque ela já convivia com a questão, né, da síndrome, né? Então, ela diz assim, eu passo no aeroporto, todo mundo para. Minha mãe fica dizendo, estão olhando para... É Liz, o nome da filha. Está olhando para a Liz, mas ela nem... E ela disse que não precisa tomar remédio para nada, que ela não tem ansiedade, que se andar também andou, se falar também falou, porque é muito difícil, né? Mas é isso. Acho que porque eu falei o muito. Diagnóstico da Antônia, ele não é um diagnóstico que é só da Antônia, né? Ele é um diagnóstico para você, para toda a família. Ele traz efeitos para a sua vida também, né? Do ponto de vista de como você precisa existir nisso tudo. Eu imagino que ter uma menina de 9 anos e que ela tem pouca autonomia. Pouca. A gente trabalha na terapia desde quando ela nasceu, primeiro para uma terapia, né, física, depois a terapia, as terapias, né, que são inerentes às pessoas autistas. E a gente não sabia se ela ia caminhar. A gente não sabe se ela ainda vai chegar a falar, a verbalizar, né? Falar, ela fala de muitas maneiras, mas verbalmente ela não fala. E aí eu fico vendo alguns posts para você ver como a maternidade é coisa ampla e coisa, né, muito, muito intrínseca, porque eu vejo, não se desespere, Nestante cresce, Nestante... E eu fico dizendo assim, você está falando para quem? Né? Não é comigo, né? Não é comigo, porque minha filha vai ser criança a vida toda. Então, muito da ansiedade que eu desenvolvi, eu tenho um problema de nervo, agora eu tremo, fiquei muito ansiosa. Não por conta da fala, eu fico ansiosa, né? Vivo ansiosa, porque eu vivo preocupada. Eu vivo preocupada. Isso que eu ia falar. Esse diagnóstico também tem uma camada invisível do cuidado que é o seu para com você mesma. Porque uma mãe que tem que segurar uma filha de 9 anos no colo para fazer coisas. Uma mãe que tem que estar com o corpo forte também para sustentar isso. Você, em algum momento, essa camada de cuidado sua com você mesma ficou esquecida? Ficou muito... Por 4 anos, eu sou leitora voraz. Amo literatura. E por 4 anos eu nunca li. Os primeiros 4 anos de Antônia eu não lia. Por isso que eu também criei o Instagram, porque eu ficava no escuro amamentando e tem a luz do celular, né? Ler, não, nunca. Então... Mas nunca parei de me exercitar. O exercício, isso é muito importante, né? Eu parei com 28 dias, eu parei cesariana, eu já estava me exercitando. É porque me dá uma... Né, libera, né, dopamina. E outra, você precisa segurar uma filha. E fiquei forte agora. Eu tô mais forte. Daniel também, a gente gosta de malhar, e porque também eu brinco, né, que eu fui no ortopedista agora. E por conta, eu tenho dores miofaciais, desenvolvi dores miofaciais por conta da ansiedade generalizada. Tomo remédio controlado. E eu disse a ele, não, mas eu tenho que sair no sol quente, correndo. Ele disse, por que você não corre na academia? Eu digo, não, porque é diferente a sensação. Eu tenho que me sentir forte correndo. Ele disse, não, isso daí já é loucura. Aí você já tem que procurar um outro especialista. Eu digo, não, mas é porque eu me sinto bem. É diferente uma corrida dentro de uma academia, né? E aí eu aprendi a cozinhar recentemente, porque ela começou a mastigar. Antônia ficou 8 anos sem mastigar. Todo pedaço que ela
que às vezes tudo era pastoso, né? Batido, e às vezes uma coisinha no liquidificador, por exemplo, um carocinho da goiaba, aquele. Um grãozinho. Um grãozinho. Se passasse, ela vomitava. Aí tava no final, eu tatuei esse nome, Calma, porque eu alimentava a Antônia. E a Antônia fazia 6 refeições, porque ela comia bem pouquinho. E cada refeição durava de 1h30 a 2. E aquilo foi a coisa mais difícil para mim na maternidade. Porque a Antônia, por conta do autismo, tem seletividade alimentar severa. E eu alimentava chorando. Às vezes eu viajava com ela, todo mundo dizia assim, você viaja, você é maluca. Eu tinha que levar o liquidificador, a panela de pressão. Até hoje eu ainda levo muita coisa. O cadeirão, que ela só comia num cadeirão para botar num bagageiro do carro, era a maior dificuldade. A panela de fazer mingau, o medidor, porque tinha que ser medido. Ah, você não aprendeu ainda o tanto do leite? Eu disse, porque tem que ser medido, porque se eu botar uma colherzinha a mais, ela não vai comer. Ou fica dura ou fica mole. Eu faço igual, eu tenho que fazer igual. A textura tem que ser igual, porque o problema dela não era nem com sabor, era com textura. E aí, se faltasse uma fruta, como é que eu vou viajar? E aí eu ainda viajava. Cheguei a viajar para o Vale do Capão, que é um lugar de trilha, no Vale no Pati. Não fiz o Pati, não, com ela. E aí, era mais cansativo do que eu descansava, né? Mas eu queria muito também apresentar o mundo para minha filha. Ela não entende... Não, ela não entende que está no Vale do Capão, mas ela entende que aqui é uma água fria de cachoeira, entende? E eu queria mostrar isso para ela. E meu sonho é esse, nosso sonho, meu e Daniel, é que a gente consiga mostrar o mundo para ela. E eu acho que vocês mostram a Antônia para o mundo, né, de um ato de coragem. E assim, quem tem que acompanhar os seus textos são muito potentes, muito poderosos. E a Antônia está sempre lá, contemplada. E é um jeito de você mostrar que você existe, né? Mas eu recebo muita crítica por isso, porque assim, não é lugar para criança com deficiência, né? O Instagram, ele é muito seletivo às redes sociais, né? Não é lugar para quem diverge, né, do padrão, que existe um padrão social. O que é que acontece? Muitos pais escondem os filhos porque tem o direito, claro, eu não quero que você saiba que quem é minha filha, intimidade, né? Enfim, o direito da criança. Eu acho isso maravilhoso, perfeito. Só que eu venho de um lugar, a deficiência remonta de uma época que essas pessoas, elas eram escondidas mesmo, porque ela era uma vergonha para a família. Você parir uma criança com deficiência era uma vergonha terrível. Muitas crianças eram mortas. Muitas pessoas iam para manicômios. Outras pessoas eram acorrentadas, violentadas. Então, eu queria dizer que há a possibilidade de ser feliz maternando uma filha com deficiência, que tem um rosto sindrômico, que não atende a nenhum tipo de padrão. E que eu não tenho vergonha dela, que eu já senti vergonha por uma imposição social, né? Porque quando eu vi minha filha a primeira vez, eu não sabia se era bonita ou se era feia. Mas a médica foi me mostrando características, ela pontuou. Ela é assim, ó. Você não está vendo que ela é assim? Né? E aí, eu queria mostrar para o mundo, eu quero mostrar para o mundo que há beleza fora do padrão. Né? Que você não precisa estar num padrão. Que a estereotipia não precisa ser consertada. Né? Minha filha não precisa ser consertada. A única coisa que eu quero de minha filha é que ela seja feliz. É a única coisa. Se vier mais... Eu sei que vem mais coisa, que vem mais dificuldade, a gente vai lidar com isso. Eu só não espero que essas coisas causem dor. E, então, sobre a visibilidade. Muitas pessoas dizem assim, para que expor? Quer dizer, uma pessoa... mais um julgamento. Mas a pessoa que toca piano, o filho que é prodígio com 5 anos, é lindo, né? E minha filha somente aparecer tomando banho de piscina, não pode. Entende? Então, mas esse lugar eu quero marcar para dizer que tá tudo bem, ela tá ali. Eu escolhi que ela estivesse ali. E eu acho importante para que outras famílias se sintam abraçadas. Você que não queiram matar o filho. Muitas famílias buscam uma cura, que essa cura pode matar o filho, mas eles preferem uma coisa que não, uma ciência que não existe, uma pseudociência, a ver o filho como ele é. Não consegue aceitar. Tem um pai, eu fui fazer uma palestra em Salvador e a terapeuta me deu uma carona e me disse assim, o pai disse que o filho, até ele não verbalizar uma palavra, ele é igual o cachorro. O pai da criança. Aqui, você pensa que é longe. O próprio familiar não aceita a criança. O pai, a mãe disse que a criança é diferente, o pai disse que ela é maluca. A mãe já está
né, que convive com a criança 24 horas, chega, fala pro pai que passa 8 horas fora de casa e diz assim, olha, nosso filho é diferente. Você é maluca, tá procurando coisa. Entendeu? Então, a gente já é desacreditada, já é desvalorizada. E a sensação de culpa, a sensação de cansaço, e aí atrás do diagnóstico. O diagnóstico é muito caro, né? Pra você ter. As terapias são caríssimas. Então, assim, eu acho que o preconceito... Você nem me perguntou isso, mas eu quero frisar, eu acho que você ia me perguntar, mas assim, porque a dificuldade de lidar com a pessoa com deficiência não é só essa questão diária, né? Porque a gente acostuma também, já faz parte da minha rotina. Por exemplo, se você fosse para minha casa, você diria assim, caralho, como é que ela aguenta? Mas já faz parte tanto da minha rotina, eu já acordo, eu sei que eu tenho que esperar ela acordar com um beijinho para dar o remédio dela, para ela não vomitar. Eu sei que eu tenho que escovar os dentes 2 vezes por dia. Eu, felizmente, tenho uma rede de apoio paga, vivo num lugar de privilégio, né? Porque outras mães da minha própria cidade não têm essa condição. Tive que judicializar o plano para que atendesse as terapias, ainda não, já saiu, mas ainda não ainda pago as terapias de Antônia. Daniel recebeu redução de carga horária agora, porque Daniel é pai de verdade, ele cuida junto comigo, nós temos horários iguais, regrados. Eu ia falar sobre isso, porque quando a gente está falando aqui numa parentalidade que, na minha opinião, de tantas camadas que você traz, a gente nem consegue trazer todas as camadas nesse episódio, e por isso todo mundo tem que acompanhar o seu trabalho nas suas redes sociais. Mas de todas essas camadas são muitos pesos, né? São coisas que tornam a sua parentalidade insustentável. Teve algum momento que você falou, cara, eu vou ter que encontrar outros caminhos aqui. Acho que são vários desses momentos na sua vida. Que você chega num lugar e que você se reinventa, inventa outras camadas, porque você dividiu comigo também que nessa rede de apoio paga você também faz outras divisões, outros combinados, outras estruturas, você forma a pessoa que está do teu lado, você trouxe isso. Sim. E eu queria que você dividisse, então, assim, desse lugar de insustentabilidade, o que faz também com que você consiga sustentar, porque hoje você está aqui. Demorou 9 anos para você conseguir sair de perto da Antônia. Eu entendo que é a primeira vez que você tá indo tão longe. Longe dela. Então, de fato, para uma mãe... Eu tenho um bebê de 1 ano em casa. E eu já saí longe dele várias vezes. Então, isso é realmente uma grande diferença entre nós. E eu consigo estar aqui hoje para fazer isso. Então, você ter 9 anos para ter conseguido sair de perto da Antônia, com tudo isso que você viveu, acho que tem muitas coisas que tornam insustentável para você, mas você encontrou caminhos e tá aqui agora. A pessoa que me ajudou não foi terapeuta, foi meu companheiro. Porque quando a Antônia nasceu e a médica ficou apontando essas características, a gente saiu para almoçar dentro de um restaurante do hospital. E ele me disse, eu disse, porra, caramba. Daniel, a gente tem uma filha especial. Eu usava o termo, né? Que esse termo a gente não usa porque as pessoas com deficiência gostam de ser chamadas de pessoas com deficiência, mas eu não sabia. E aí disse, Daniel, a gente tem uma filha especial, com o maior pesar do mundo. Ele disse, oxente, comendo natural, e eu sem fome, né? Abaladíssima. Aí ele disse, eu acho que nada. A gente tem uma filha. E aquilo me marcou profundamente. Eu disse, ele está agindo com tanta naturalidade, não sabe nem o que é que vem, não está nem... Olha, outra coisa que aconteceu, eu passei mais de 1 ano sem tocar, sem alisar a Antônia, porque ela tem síndrome óssea. E aí nasce umas exostoses, que são as pontas de osso, vulgarmente falando, por exemplo. Aí desenvolve aqui, esse braço deforma, ela tem na perna, ela tem um bocado. Na perna já está um pouco deformando. Só mexe se doer. Por estética, não mexe. Eu jamais mexeria por estética. E aí eu tinha medo, porque ela não verbalizava, de ela estar com um negócio desse doendo. E aí eu tinha medo de tocar. E quando o Daniel olhou a primeira, foi aqui na coxa. Ela nem tinha diagnóstico, já tinha um diagnóstico, aí tocou, acho que tinha 8 meses. Ele disse, uma exostose aqui. A gente correu, se abalou todinho, foi parar no ortopedista em Salvador para ver. Ele, que nada, nasceu aqui que não pega e nerva, não. Então a gente fica com medo também que pegue e nerve. E aí fica preocupado se ela chora, o que é. Por exemplo, a coisa que eu acho mais difícil na maternidade, na minha maternidade, é não saber o que minha filha sente. Eu fico o tempo todo... Ela se engasga. Ela tem engasgos. Ela tinha parado, mas tem engasgos. Agora mesmo, domingo, Daniel disse que ela está engasgada. Eu olho para ela, porque ela faz um movimento. Eu olho para ela e sei se ela está engasgada ou não. Eu digo, não está engasgada. Ele diz, tá, não está. Porque eu fico olhando ela o tempo inteiro. Entendeu? Eu tenho medo, meu medo de sair, não é que ninguém vai. Eu sei que Daniel tá lá, entendeu? Mas eu fico pensando, só eu tenho esse olhar para ela, sabe?
E esse sentimento de estar em alerta? Ave Maria, é 24 horas. Eu vivo em alerta, meu corpo. Por isso que meu corpo aqui, se eu levantar, você vai ver que eu estou toda me tremendo. Eu vivo em alerta o tempo todo. Eu acho que aí as pessoas... e você acha que é bom parir? Eu digo assim, você quer você quer alegria ou quer paz? A pessoa, eu quero dois. Eu digo, não, dois não tem condição. Porque eu não tenho paz, assim, eu não me sinto em paz. Só em alguns momentos que eu me sinto em paz. Né? Porque eu sempre estou querendo saber o que é que ela sente, né? E é você difícil. Trouxe que você tem o Daniel, que é um dos cuidadores, sim, a sua rede de apoio paga. E a Regina. E que isso, a Regina. Que eu queria trazer ela também para essa conversa. Eu acho que você criou, e assim, claro, diante dos privilégios de poder ter uma pessoa paga e de ter um pai também, porque a gente sabe que já é um privilégio. O pai, a questão da paternidade, muita gente ama Daniel, porque assim, os pais vão embora. Com o diagnóstico, os pais vão embora. Não tem um número no Brasil, né? A gente não sabe, porque não foi feita uma pesquisa. Mas a gente que vive, né? Que tem familiar com deficiência, a gente sabe que o pai abandona. Então, os pais que ficam, eles são ovacionados, né? E Daniel é um pai de verdade. Então, assim, Daniel... Quem deu o primeiro banho da UTI foi Daniel, porque tinha um ritual na UTI, porque você vai jogando água quente numa banheira e vai abrindo uma fralda devagar, né? E aí foi ele que aprendeu esse ritual, porque eu estava muito vulnerável. E aí em casa a gente reproduzia. Ele todo dia dava banho em Antônia. Era mais de 3 horas de banho, que tinha que abrir devagar para ela não se assustar com a água. Quando eu tive que desmamar por conta de uma questão também de Antônia, ele que ficava segurando a Antônia, ele que bota a Antônia para dormir, ele escova os dentes, eu estou fora, ele que faz tudo com ela. Leva no parque, bota na piscina, escova os dentes, dá o remédio. Ele faz tudo. E ele faz melhor do que eu acho. Ele é... E a sem Regina ele, nessa eu não história? teria condição de estar aqui. E sem a Regina, para mim, a Regina é uma segunda mãe para minha filha. Ela sabe disso. Ela é muito carinhosa. E Regina é uma pessoa que não tem instrução. E eu falo isso porque precisava para ela fazer o curso, né? Porque ela é assistente terapêutica de minha filha. Quer dizer, ela é a pessoa que faz a terapia com minha filha por eu morar no interior. Mas você que deu esse cargo a ela, né? Isso. Aí eu levei ela para Salvador para fazer os cursos, mas ninguém queria porque ela não tinha formação. Queria uma estudante de psicologia, uma estudante... Eu disse, não, eu só quero se for Regina. E aí a primeira pessoa que a Antônia fez o Denver, primeiro, que é uma terapia chamada Denver. E depois aí a Ana Marta, que era terapeuta, falou assim, tudo bem, vamos manter Regina. E agora que eu fui... a gente está no ABA. E agora a gente teve reunião em Salvador, mês passado, e a terapeuta-chefe me chamou para dizer que Regina é a melhor terapeuta que eles têm na clínica, assistente terapeuta. Eu chorei, fiquei emocionada, porque ela não tem instrução, mas ela tem vontade de aprender e ela brinca e ela ama minha filha. Então, muito do que a Antônia aprendeu e aprende é por conta dela, porque ela fica com a Antônia 8 horas por dia. E é por isso que eu falei do começo, quando eu te apresentei, que você, além de corajosa, também inventa soluções. Eu acho que tem esse lugar da maternidade atípica de buscar outras formas de fazer dar certo. Sim, porque a primeira solução era ir embora de minha casa para a capital, né? Eu disse, poxa, meus bichos, minha casa, meu lugar, né? E aí, falando com outras mães, por isso que eu acho a importância da rede social, falando com outras mães, com os filhos, eles dizem, não existe isso mais não. Você vai treinar uma pessoa. E aí tudo é filmado e eles veem lá em tempo real, Regina fazendo, e depois avalia, aqui não prestou, aqui prestou e vai. Imagina, eu sair não ia dar certo. Incrível. E eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui também nesse podcast de parentalidade insustentável e sustentável. E você trouxe uma frase que foi: eu tenho uma filha especial, e o Daniel falou: a gente tem uma filha. E acho que essa é uma frase que te sustenta. Você tem outras frases que você gosta de trazer para tornar a sua parentalidade sustentável? Eu gosto de uma frase que diz assim, que a vida é mais luta que dança. Então, com esse advento da internet, que eu adoro, mas assim, ela passa uma imagem que não é totalmente verdadeira, por mais que sejamos verdadeiros. Porque ali é um recorte da vida real, né? É só o que cabe ali naquele quadrinho. Porque as pessoas pensam que só é dança. Você vê lá, melhor look, com a filha, viajando com a filha pela trilha, não sabe o que eu passei para chegar ali naquela trilha. O quanto o Daniel não sofreu para carregar a Antônia, porque ela não aceitava carregador. Então, assim, eu entendo que a vida é difícil, mas que ela é breve para longas dores. Então, assim, eu tento fazer da minha maternidade, da minha vida, um lugar, mesmo com tudo isso que eu descrevi, né, de doença já quase mental, porque a ansiedade vem com força, mas eu tento fazer
um lugar leve. Por exemplo, tem gente que não sairia, não viajaria, que não apresentaria o mundo à filha. Eu tenho meus sábados de tarde, né, que é a hora que a Regina fica com ela, de 2 às 6 da tarde. Eu saio, tomo cerveja, converso com meus amigos, sempre, sempre. Só quando, né, há uma questão, mas eu não saio à noite porque às vezes eu prefiro ficar, porque Antônia às vezes acorda 3 horas da manhã e eu não posso perder noite, porque se ela acordar, como foi agora, essa noite passada, eu tenho que estar bem. Eu não posso estar, né, vulnerável, não posso ter bebido, não posso. Então, eu nunca bebo também à noite. A gente tem sonho também de viajar para outros lugares, né? Até fora do Brasil, mas a gente entende ainda que não é o momento. Então, a gente vai vendo, né, o melhor momento para fazer as coisas acontecerem e serem leves. Então, o que você faz aí nesse seu dia de cuidados para você, para tornar a sua... o exercício, me exercito, a sua cerveja leio, de sábado, leio, os seus textos também, que a gente estava falando aqui. Escrevo, cuido da terra. Dos seus animais. Dos animais, sobretudo. Os animais estão me dando uma quebra-cabeça agora retada, porque são muitos animais em situação de vulnerabilidade no município, porque não existe política pública no Brasil para animal. Mas é isso. Eu procuro ler, escrever, cuidar de bicho e de planta e me exercitar. É o que eu mais faço para manter a saúde mental. E sair com os amigos. E sair com os amigos. E tem um toque de limpeza, né? Que não é bom. Tá no outro contexto. Mas eu ia te fazer uma outra pergunta também. Acho que de tudo isso que você trouxe, que foi assim, gente, como a gente tá falando aqui, né? Redes sociais, ou mesmo esse podcast, ele é um nada dentro da sua vida, né? Você não consegue trazer tudo o que você vive. Acho que você trouxe aqui, enumerou algumas situações. O próprio Instagram, como você mostra, vai na trilha, mas não mostra como foi tudo difícil. Apesar de a gente querer transmitir, compartilhar, tem muita coisa que fica para trás. Mas se você pudesse trazer o que a Antônia te ensina, assim, algo que você, enfim, até acho que é... Eu acho que a Antônia abriu um portal para mim, porque eu era uma pessoa, sabe? Eu acho que eu era uma pessoa muito arrogante. Queria tudo muito, muito do jeito que eu achava que tinha que ser. E a Antônia veio para desconstruir isso, sabe? Dizer assim, não é assim não. E isso abre um portal porque é uma vida completamente diferente. Porque é uma vida que as pessoas que estão de fora julgam que não há beleza. Mas eu acho que depois que a Antônia nasceu, eu comecei a ver beleza em tudo, sabe? Tem o verso da Adélia que diz assim, vi uma pedra e vi pedra mesmo. Esqueci como é, mas assim, eu olho para a pedra e vejo pedra mesmo. Não é assim não, é uma coisa linda, mas é tipo isso. Só que às vezes eu olho para a pedra e vejo flor, vejo... Porque é bonito. Olha, Antônia é uma criança silenciosa, ela raramente chora. Se ela chorar, eu tenho que correr porque é alguma coisa. E ela é doce. Ela não machuca nada. Eu nunca ensinei a ela que não é para machucar. Ela não machuca. Ela vai passar por um cachorro, ela se arrebenta todo. E ela tem uma coordenação difícil, mas nunca pisa. O cachorro morde ela a mão todinha, ela é incapaz de empurrar com força. Entendeu? Ela é uma pessoa boa, pura. Eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que todo mundo deveria ter a possibilidade de conviver com a pessoa com deficiência. Porque quando... Não é a realidade da minha filha, que a escola e os coleguinhas de Antônia acolheram ela odeia a escola, mas acolheram. Ela vai 2 vezes na semana, meia hora por dia, se adaptando. E aí, mas a realidade de muitas famílias é que quando consegue matricular a criança com deficiência na escola, o que as mães entram em reunião e fazem? Vai atrapalhar o desenvolvimento do meu filho. Que desenvolvimento? E eu fico pensando, deveria existir uma matéria, uma disciplina que ensinasse as pessoas a viverem de verdade, sabe? Uma disciplina, sabe assim, ó, o importante não só é esse negócio aqui do vestibular, não é só essa meta, a meta humana. Porque você, quando convive com uma pessoa que diferente de você, eu acho que só traz aprendizado. E você fica mais sensível, você entende, por exemplo, imagine, eu vejo as mães no parquinho sentadas, conversando. Eu nunca vou ficar sentada no parquinho conversando. Primeiro que minha filha vai ter uma dificuldade imensa, que ela não pisa em pisos desconhecidos. E se ela escolher um brinquedo para brincar, eu tenho que estar atenta, porque ela tem problema de mobilidade, né? E não vai conseguir fazer certas coisas. E pode sair, pode
né, não compreende os comandos. Então, assim, você vê a graça também que há em minha filha, né, mesmo com toda a dificuldade de se expressar, Minha filha não tira a roupa dela, não veste roupa, não tira a roupa, tá aprendendo. Aí uma pessoa me falou, ela não sabe ir e vir. Se você chamar, Antônia, volte, ela não volta. E aí ela estava fazendo uma atividade que era com... A Regina tinha improvisado lá. Amarrar um arame e ia e voltava com um brinquedinho assim, indo e voltando. Aí uma pessoa, pra que essa brincadeira? Deixa ela brincar com os animais, quer dizer, não compreende. Ela tá ali aprendendo, né, por repetição, a ir e vir. Porque se ela só ficar brincando com o animal, é ótimo, é terapêutico para ela. Mas ela precisa aprender algumas funções, né? E ainda tem que ouvir as pessoas darem esse tipo de Ave pitaco. Maria, tem muita coisa. O outro que respondeu foi bem assim, o que é que essa mãe... Porque tem pouca foto minha, porque sou eu que fotografo, né? O tempo todo. Quem fotografa sou eu, né? Não tem uma pessoa invisível fotografando Daniel e Antônia. O que é que essa mãe... O pai é provedor. Falou bem assim. O pai é provedor. Só ele cuida dessa menina? Aí eu nem respondi. A outra pessoa falou bem assim, não, mas quem tá tirando a foto é a mãe. Sim! Ela tem que cuidar da menina, o pai é o provedor, ela não cuida da menina, não vejo essa... Porque, por exemplo, se vai escovar os dentes, eu filmo o Daniel. Se tá na praia, eu filmo o Daniel. Eu disse, Daniel, depois eu disse, você tem que aprender a me filmar. Eu vou fazer vídeo da Mostela, só tem vídeo seu. Né? Mas ele a gente muito precisa te dar presente. Um tripé, hein? Pra você começar a fazer os seus vídeos sem precisar de ninguém te filmar pra você aparecer. Mas eu entendo a visibilidade. Eu faço muito vídeo de maneira natural. Então, ela não sabe posar pra foto. Então, assim, tô escovando os dentes. Às vezes ela tá rindo comigo. Eu fico pensando, poxa, se o Daniel filmasse aqui. Oxe, ele tá lá fazendo... É diferente, porque meu olhar já é... Então, além da mensagem que a gente vai deixar pro Daniel filmar mais os seus momentos, a gente vai deixar esse convite aqui pro Daniel. Eu queria também te pedir, assim, pra quem tá ouvindo a gente, porque a gente tá chegando no final. Você acredita que já acabando? Já, nem comecei. Pois é! Eu falo então, muito. A gente vai precisar fazer muitas temporadas. Eu acho que, assim, claro que eu quero te pedir pra já falar qual é o seu perfil, o seu @, porque com certeza vai estar em todos os momentos, desde a abertura. Mas para convidar as pessoas a te acompanharem, mas se tem agora uma família, um cuidador que acabou de receber um diagnóstico ou que está nesse momento se sentindo sobrecarregada, cansada, ansiosa, como você falou, em todo o alerta, eu acho que você deixou muitas mensagens aqui, eu ouvi sobre ver beleza em tudo, mas que mensagem você gostaria de dar para essa mãe agora? É o que eu já falei, que é possível ser feliz, porque a gente acha que entrou num buraco, é um buraco grande que a gente não vai conseguir sair nunca. Porque é muita demanda, é muito cansativo. Eu não tô aqui para romantizar a maternidade. Para mim foi a melhor coisa que me aconteceu, mesmo não querendo ser mãe, depois querendo ser mãe. Eu acho que a parte mais bonita da minha vida foi a partir de Antônia. Mas é difícil, porque enquanto as pessoas estão curtindo o bebê, a gente está atrás de diagnóstico, né? Eu entrei em mais de 100 consultórios até chegar ao diagnóstico. Então, assim, e eu morava na cidade do interior. E tinha possibilidade de ir atrás desse diagnóstico. Tem pessoas que são diagnosticadas já velha. Então, eu quero dizer para essas famílias que têm crianças, que agora tá sem conseguir dormir, isso não melhora tanto, porque muitos filhos vão ser crianças para sempre, que a gente vai demandar, e muito da nossa ansiedade vem disso. Quem vai cuidar quando eu não estiver, né? Uhum. E aí, esse é meu medo também, por isso que eu desenvolvi essa ansiedade. Mas eu quero dizer que é possível ser feliz maternando uma pessoa com deficiência. É possível porque eu vivo isso, Daniel vive, e a gente, em meio ao caos, tem muita beleza e tem muitas horas de descontração. É bom. É bonito. E acho que você trouxe um ponto super importante, o cuidado com as crianças, que não seja por você, o que vai acontecer quando você não tiver. E eu acho que esse é um tema bem relevante. Isso. No Brasil não tem muito esse negócio de lar assistido, né? Eu tenho uma mãe também, que ela é jornalista, a filha vive num lar assistido. E a maior crítica em relação a isso aí, né? Porque, abandonou a criança. Mas não é isso. Antes eu também pensaria assim. Mas não é isso. Tem crianças que elas não... que os pais não conseguem. Por quê? Primeiro, por conta da força física de algumas crianças. Primeiro, porque a terapia não está no lugar que precisa de todos os especialistas. E a pessoa não tem vida. Não tem vida mesmo. Porque chega um momento, dependendo do grau de deficiência ou de questão de saúde mental, né? Porque, às vezes, a deficiência vem associada, por exemplo, a uma esquizofrenia, a um autismo severo. Então, tem famílias que não conseguem lidar com a pessoa. E essa criança foi morar nesse lar
E ela se desenvolveu, ela conseguiu se desenvolver, a mãe frequenta, vai, acompanha, mas não vive na mesma casa. E isso, eu acho que já é um caminho para quando a gente não estiver aqui. Mas no Brasil isso é pouco difundido. Acho que no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né, as principais capitais. Eu não sei muito, deve existir muitos, mas eu conheço pouco. Mas eu acho que o caminho vai ser esse, porque a gente não tem ajuda. Por exemplo, o poder público... uma aldeia, que aldeia, o vizinho mesmo... Não tem. Não tem, entendeu? A família, o pai vai embora. A irmã não quer saber. Então, assim, tem que ter política pública para isso. E, por exemplo, hoje no Brasil é pago, é caríssimo um negócio desse. Então, assim, vai botar num lugar desassistido para viver igual um bicho? É isso, eu acho que a gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa discutir sobre isso e eu vou fazer um convite também para todo mundo acompanhar o seu trabalho. E eu acho que a gente pode ampliar essas conversas. E esse é o podcast, ele tem também essa função da gente compartilhar com mais pessoas. Quem está ouvindo agora, gente, acho que tem uma função de encaminhar para o maior número de pessoas. A gente não tem as respostas, né? Acho que é isso que a gente está falando, Maria Karina, a gente não tem. Mas acho que quem está ouvindo talvez possa ajudar a gente a construir também essas respostas. Claro. E eu queria muito que você deixasse qual é o seu Instagram, onde a gente te encontra. Meu Instagram é Maria de Antônia. Todo mundo acha que ela chama Maria Antônia. Por que Maria de Antônia? Só para finalizar, porque todo mundo chama ela de Maria Antônia ou Maria de Antônia. No interior, a gente tem a referência do pai. Quem é Karina? Karina de Antenor. Eu não sei se aqui em São Paulo, eu acho que aqui em São Paulo não é assim, mas no interior é assim. Você é filha de quem? De Antenor. É Karina de Antenor. E eu seria o quê? Antônia de Maria, né? Aí eu mudei. Eu disse, mas eu sou mais dela do que ela é minha. Eu falei. Aí eu botei ao contrário. Maria dela, de Antônia. Aí todo mundo acha, cadê Maria? Eu nem digo que ela não tem o Maria no nome. Eu digo que ela é Antônia só, não falo mais não. Cadê Maria de Antônia? Maria de Antônia é ela. Tá lá. Nossa, eu já fiquei... Gente, eu não esperava por esse nome. Eu fiquei muito surpreendida e muito emocionada. Que você é mais dela do que ela é sua, assim, juntas, né? Eu amo minha filha. Eu não mudaria nada nela. Eu só mudaria as questões que causam dor. Mas se fosse fazer assim, você queria tirar isso, tirar aquilo, eu sei que existem as deficiências que são impossíveis, né, de labutar diariamente, eu sei. Eu falo de um lugar de privilégio, tenho um pai comigo, tenho uma rede de apoio, claro que eu falo desse lugar. Eu gosto sempre de dizer isso porque, ó de onde ela está falando, eu sei que eu falo desse lugar. Mas eu não mudaria nada em minha filha. Eu acho minha filha tão linda, tão fofa. Quando tá assim, Daniel, ela faz qualquer besteirinha. Mas é fofa, ele diz, mas é fofa. A gente acha fofa, linda, educada, sensível. É bom demais. Convivam com as pessoas com deficiência. Deixe seu filho conviver com um coleguinha. Convide para as festinhas. Às vezes vai receber muita negativa, porque é difícil uma criança estar lá, né? O barulho, né? Não se sente pertencida. Há uma outra coisa que eu quero falar, por favor. Isso é importante. Ainda bem que eu lembrei. Minha filha, ela não compreende que você acha ela assim e assada. Ela não compreende, então ela não sofre com isso. Mas, por exemplo, outras crianças com a mesma síndrome de minha filha, tem uma criança aqui em São Paulo, São Bernardo, se não me engano. Ela já tem 18 anos, ela formou, ela está fazendo faculdade, ela faz balé, ela tem o rosto igualzinho da minha filha, tem muitas exostoses espalhadas pelo corpo. O cabelo dela também não cresce, que é uma condição da síndrome. Ela é pequenininha, porque também não vai crescer. E ela sente tudo isso porque ela tem um cognitivo sem falhas e ela percebe que olham para ela de maneira diferente, que acham ela assim assada. Então, não façam isso, não. É muito sofrimento. Para você sofrer bullying, você só precisa... Acho que você não precisa de nada. Mas, assim, se você tiver só uma unha torta, você já sofre. Imagine você tendo características sindrômicas. Então, assim, isso é doloroso. Muitos pais que têm a mesma síndrome de outro país entram em contato comigo dizendo que vão dar hormônio para o filho crescer, porque é baixinho e chora. E se tomar esse hormônio, como tem as exostoses vão se multiplicar e tem 5% de chance de se malignizar. Então, deixa ele ser pequenininho. O cabelo da minha filha não cresce, não vai crescer, entendeu? Ela tem o cabelinho assim desse jeito e ela é lindinha desse jeito. Não façam isso, não. Isso é doloroso demais. E ainda que a Antônia não sinta, todos nós sentimos. Eu sinto e demais. Ela sente também. Eu fico muito, muito, muito emocionada. Mas eu procuro... Daniel nem liga.
nem liga. Nem ouvi, nem vi, nem quero saber. Mas eu acho que quando eu tô com a Antônia, eu já percebo aqui, ó, o burburinho aqui atrás, ó. Toda maternidade carrega um luto, o luto do filho idealizado. A gente se despede da criança que a gente imaginou que viria para nossa casa e que a cegonha, de modo geral, deixa na casa do vizinho. A criança, às vezes, ela não dorme, ela não segue os marcos de crescimento que você leu no livro de pediatria ou na revista sobre infância. E aí você tem que se despedir porque nada sai do jeito que você esperava. Quando você é mãe de uma criança atípica ou que carrega alguma doença crônica que exige cuidados, demanda cuidados, esse luto ele é maior, porque a despedida é uma ruptura completa com aquela criança ou com aquela maternidade que você esperava vivenciar. Você precisa redesenhar os cenários, redesenhar as expectativas, redesenhar como você vai lidar com tudo isso, como as pessoas ao seu redor vão lidar com isso. Isso, às vezes, adoece porque é extremamente desgastante. A mãe atípica, ela carrega medos que outras mães não carregam. Ela carrega medos pelo futuro do filho, a autonomia do filho, pela saúde do filho. Será que esse tratamento agora dá certo? Será que agora a gente consegue uma consulta? Será que esse médico vai conseguir entender o que eu estou falando? Vai conseguir ler o que o meu filho tem? Que às vezes é tão subjetivo, às vezes você não lê no exame, numa radiografia, numa ressonância. Então são vários medos que essa mãe precisa lidar e que todo mundo ao redor devia estar lidando junto com ela, devia pelo menos estar sendo solidário, empático por essa vivência que é muito diferente. E aí entram muitas questões de saúde, muitas questões de desgaste físico e emocional. A saúde física, porque é uma criança que vai crescer e muitas vezes você vai ter que carregar mesmo quando ela for adulta. Tem mães que carregam filhos de 20, 25, 30, 35, 40 anos no colo, porque ele não tem autonomia física. Então, você precisa pensar na sua saúde física desse ponto de vista. A atividade física não é uma escolha. Eu não tenho tempo. E eu acredito que não tenha mesmo. Mas ainda assim, 5 minutos que seja, 10 minutos... Porque o seu corpo vai ser demandado por um longo período, por muito tempo. Você vai precisar usar esse corpo. Você vai precisar desse corpo para envelhecer, para você mesma, para o seu prazer, para a sua autonomia e para o seu filho, né? À medida que muitas vezes você vai cuidar dele por um longo período. O seu sono é um sono que... O sono da mãe já é um sono prejudicado, às vezes, por muitos anos. E quando você tem uma questão de saúde... com uma criança, com um adolescente, dificilmente você vai dizer que você dorme 8 horas por noite, como a medicina preconiza que é o ideal de se dormir. Mas, de alguma forma, você precisa conseguir estruturar uma rotina onde outras pessoas façam parte do cuidado noturno dessa criança, onde você consiga colocar um pouquinho de paz no seu sono, o seu direito de descansar, o seu direito de dormir, que as mães têm muita dificuldade de aceitar o direito ao descanso e o direito ao sono. Mesmo quando tem outras pessoas ao redor, às vezes a gente tem dificuldade de delegar aquele cuidado ali na madrugada. Então, pensar no sono como uma coisa muito valiosa e preciosa, porque a outra preocupação da mãe atípica é com a longevidade dela. Ela se preocupa, o que vai acontecer com meu filho se eu não estiver aqui? Então, essa mãe, esse corpo, esse sistema nervoso, esse sistema locomotor, ele precisa ser cuidado ainda mais do que as outras mães. Então, se cuidem, façam atividade física, comam bem, tentem dormir o máximo, cada horinha de sono é preciosa, porque nessa jornada que você sabe que você vai viver, seu corpo precisa estar bem, você precisa estar bem. Maria, tem mais alguma coisa? Não, eu acho que eu lembrei de tudo. Tem muito mais coisa, gente. Tem muito mais coisa. Mas falamos o que eu queria. Eu achei que eu ia pontuar. passar esse episódio sem chorar. Você não deu, porque é muito incrível te ouvir. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, eu tô muito feliz. Sua fala, ela é farol, a sua história... que bom que você trouxe ela para o mundo, que bom que você usa a sua voz, seu espaço, que você escreve, que a escrita também veio como esse espaço de terapêutico seu, de trazer a Antônia para a gente conhecer. Obrigada. Eu queria te agradecer o seu amor e que a gente aprenda a criar redes, que a gente aprenda a dividir os pesos, a cuidar com verdade, ainda quando o cuidado insiste em exigir mais, né?
do que a gente às vezes tem. Mas você tem muito, você é gigante. Muito obrigada. E lembrar que não é só incluir, é abraçar. Por isso que eu falo, por um mundo que abrace todas as existências. Porque às vezes você inclui, coloca a coleguinha na sala, mas ela está ali num cantinho, né? Sem participar de nada. Então, abraçar todas as existências. É a sua luta. E é a nossa também. Então, eu queria pedir que você que ouviu esse episódio, primeira coisa é seguir ela agora. Se já não foi, né? Acho que já deve ter seguido. Eu imagino que… Tô olhando aqui porque eu falei… Por favor, todo mundo já tá lá. Mas quem ouviu e esse episódio precisa ser compartilhado. Então, gente, manda para outras pessoas, todos os seus grupos de WhatsApp, em todos os lugares que você tiver, porque alguém pode estar aí carregando um cuidado de uma criança atípica e ouvir a Maria Karina é uma forma de ser cuidado também, de tornar a parentalidade sustentável. Então aproveita para acompanhar também os nossos trabalhos nas redes sociais, o @Filhos no Currículo, @Mustela Brasil, para a gente ter mais trocas reais como essa. Muito obrigada, foi incrível. Obrigada.